Na data que eu estou a gravar este vídeo, Portugal tem sido fustigado, castigado com várias tempestades. Neste site, em windy.com, conseguimos ter uma previsão do estado do tempo. E antes de continuar, também existe aplicação para iPhone e para Android. Então basta procurar por windy.com e instalar esta aplicação num destes sistemas operativos, no teu tablet ou telemóvel. Então, continuando para o site, que não difere muito da aplicação, eu consigo ver aqui uma série de animações que representam o vento que está previsto sentir-se nesta região. Posso, depois com o pontero do rato, ou com o rato, fazer um clique e, sem largar, arrastar para ver outras regiões do planeta. Posso também, com a roda do rato, fazer zoom para ver um pouco mais especificamente uma região em particular. Este vídeo tem duas partes. Uma parte assim um pouco mais rápida, uma introdução rápida a esta ferramenta, a esta aplicação, a este site. E depois uma segunda parte um pouco mais minuciosa, para vermos alguns detalhes desta aplicação. Então poderá fazer sentido eu vir por aqui, por este campo de pesquisa, e colocar a minha localização, a minha cidade, a minha região. Neste caso, Figueira da Foz, ou então um local de referência para a realização de desportos. Então, depois de escolher a minha localização, consigo ter uma série de indicações aqui em baixo, neste painel. Então, tenho aqui os vários dias, sexta-feira, sábado, domingo, por aí fora, e se eu clicar nesta barra e arrastar para o lado, poderia ver um pouco mais de previsão, mais dias de previsão, se eu tivesse uma versão premium. A versão gratuita permite ver até, sensivelmente, uma semana. Estas previsões também são atualizadas de 3 em 3 horas. Então tens os vários dias da semana, depois aqui numa primeira linha tens a hora do dia, tens este tracejado que indica em que momento é que nós estamos, depois tens uma previsão de nebulosidade, da chuva, da precipitação, depois o tipo de precipitação, se é granizo, neve, chuva. Depois tens uma previsão da temperatura, a quantidade de chuva em milímetros, e depois em baixo, se calhar aquilo que nos preocupa um bocadinho mais nestes últimos tempos, a velocidade e a força do vento. Temos então dois parâmetros, o vento constante e depois as rajadas de vento. Só que está aqui numa unidade que eu não percebo muito bem, que são os nós. Mas se eu fizer aqui vários cliques nestas unidades, consigo chegar até aos km por hora, que é uma unidade a que eu estou um pouco mais habituado. E consigo ver que estão previstas rajadas até 80 km hora. Mas lá está, é uma previsão. Poderá acertar, poderá errar. Mas já serve para ter uma noção daquilo que poderá acontecer. E também consigo ver qual é que é o período em que essas rajadas irão ficar mais atenuadas. Por exemplo, provavelmente até domingo. Depois aqui em baixo tem a direção do vento, que também é muito útil. Vou encerrar aqui este pequeno painel e vou afastar o zoom um pouco do mapa, só para te mostrar também que, caso queiramos, nós podemos utilizar este botão para ver a evolução das várias tempestades que se aproximam de uma determinada região. Neste caso, vemos que esta tempestade, ao longo do tempo, irá dissipar-se pela Península Ibérica e também podemos ter a noção se existe mais alguma tempestade a aproximar-se, neste caso, da nossa região. Isto ao longo, então, daqueles dias de previsão. Agora, caso tu queiras algo um pouco mais específico, conhecer um pouco melhor esta aplicação, deste lado nós temos um menu. Mas antes de irmos ao menu, nós temos aqui por baixo várias possibilidades. Temos aqui o radar de meteorologia, a visão de satélite, temos então aquela perspectiva que nós estávamos a ver ainda agora, de vento, ou seja, indica a intensidade do vento, portanto, cores mais frias será vento menor, cores mais quentes será vento um pouco mais intenso. Portanto, aqui a cor, claro, aproxima-se do roxo, poderá ser considerada uma cor fria, mas aqui serão ventos muito, muito intensos. Temos aqui também chuvas e trovões, ou seja, mostra onde é que poderá ocorrer chuva e trovão com mais intensidade. Começamos a ver aqui estes ícones, aqueles símbolos. Também a previsão de temperatura. Estas serão zonas mais frias e aqui zonas um pouco menos frias ou mais quentes. Seguidor de furacões. Nuvens, então mostra aqui a concentração de nuvens. As ondas, incluindo a direção das vagas. Deixem-me só sair aqui do seguidor de furacão. Aqui, acumulação de chuva, quando nós quando nós ativamos o seguidor de furacões, abriu este menu. Repara que o menu pode ser aberto e encerrado através deste botão.
E no fundo, tudo aquilo que nós estamos a ver nestes botões também podem ser ativados nestes outros botões. Então, por exemplo, temos aqui o nível de neve nova, profundidade de neve, tipo de precipitação e tempestades. Vou voltar então aqui ao vento. Tens aqui uma série de menus que também podes utilizar. Portanto, tens aqui o clima previsto, tens aqui o vento registado, a temperatura, os aeroportos, câmaras web que tu poderás consultar, ou então voltar ao início e limpar todas estas animações. Mas tens aqui vários modelos de previsão, portanto mostra estes 3 modelos e aqui tens mais modelos à tua disposição. É uma questão de ires vendo o modelo que mais exatidão consegue ter ou que se aproxima mais àquilo que de facto acontece na tua localização. Não disse, mas aqui em cima também podes desativar aquela animação de partículas se te fizer muita impressão. Para além da animação de partículas, podes também ter as linhas de pressão atmosférica. Deixa-me voltar aqui à minha localização. Então aqui no básico, será interessante ver deste lado o modelo que está a ser utilizado. Se tu carregares aqui, podes então escolher vários tipos de modelos novamente. Ou então, se quiseres, comparar previsões. E aqui são mostrados vários modelos, ou seja, um mapa é escondido, mas aqui consegues ver as horas, a temperatura, a quantidade de chuva e o vento previsto através de vários modelos. Atenção que estas pequenas setas indicam a direção do vento. Estas ondas aqui meio amarelas, meio esverdeadas, indicam a temperatura. Estas cores quentes nesta barra indicam a força do vento. E depois tens aqui a previsão da pluviosidade, da quantidade de chuva. Este gráficozinho azul aqui por baixo. Então aqui podes comparar todos estes modelos. Tens a qualidade do ar e a quantidade de pólen na atmosfera. A seguir, as ondas e marés. Depois, o vento. E repara aqui que o vento já aparece com os vários modelos. Aqui, outras informações, onde é mostrado, por exemplo, a temperatura e o ponto de orvalho e o tipo de nebulosidade indicando a sua altitude e também a pressão atmosférica. E ainda um gráfico ou um conjunto de informações sobre a temperatura, a direção e a força do vento. Todos estes gráficos podem ser úteis para os praticantes de alguns tipos de desportos. Segundo o site, então esta será a temperatura média prevista até 2 metros acima do Sol. Então tens aqui uma aplicação que permite fazer uma previsão ou perceber aquilo que se prevê em termos de clima para alguns dias da semana. Espero que tenha sido útil. Proteste. Fica bem e até breve.